Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Olá! Esse é o primeiro Fogcast. O podcast da Liga. Eu sou o Alexandre, o sumido, e o cara que esqueceu de gravar a primeira vez. Ai, como ser pacífico. Eu sou a Mai. Eu não sei me apresentar, eu sou a Mai. Ela é a menina que fala. As perguntinhas. Que tem o Ministério de Dança. Eu tenho Ministério de Dança e eu falo pouco. É porque eu falo pouco, né? Todos que vão escutar provavelmente vão saber disso. Eu sou o Cleverton dos Santos Machado, mais conhecido como Kina, o pastor dessa galera aqui. O reverendo. O reverendo. Reverendo, né? Então, a gente tem vindo de uma série de palavras sobre relacionamento e devocionais. Esse último devocional foi sobre como ser um pacificador e como ser um pacificador dentro desses relacionamentos, hein? O quão importante, o quão difícil, o quão trabalhoso é isso. Eu acredito que ser um pacificador é você manifestar o reino de Deus na terra, né? Jesus, quando ele coloca e ele nos mostra essa nova atitude de vida, ele está mostrando para nós um viver mais excelente. Todos nós vivemos em guerras, né? Hoje a guerra não é apenas onde tem tiro, balas, bombas, flechas e tudo mais, né? Como antigamente, mas hoje nós vivemos em um contexto de muitas batalhas, através de palavras, através de atitudes, onde nós vemos pessoas se machucando constantemente, isso dentro de casa, dentro de empresas, na rua, nos ciclos de amizades, em vários locais, nós vemos tudo isso acontecendo. E é necessário que a gente se levante como pacificadores nesse tempo de batalhas emocionais, batalhas que os olhos não conseguem ver, mas estão ali e nós precisamos agir com o remédio que é Cristo Jesus. A gente aproveitou para fazer um box de perguntas no Insta e a gente vai começar a respondê-las. Vamos lá. A primeira. Tive uma primeira impressão sobre alguém e foi recíproco. Jesus. Isso aí. Recíproca. Como quebrar essa barreira? Primeiro de tudo, Nunca falou isso. a gente tem que pensar e parar com essa mania nossa de ficar tendo impressão das pessoas, né? Isso é uma bobeira que a gente criou, que a gente foi doutrinado através de TV, através de um monte de coisa aí, a ficar tentando ler as pessoas sem conversar com as pessoas, né? Você só conhece alguém, você só pode ter impressão de alguém depois que você conversou com ela, depois que você olhou nos olhos dela, depois que você ouviu essa pessoa. Então isso quer dizer o quê? Um relacionamento longo, é você poder, né, desfrutar desse relacionamento. Então não pode você basear a sua convivência com alguém através de apenas de um olhar, de uma impressão. É isso aí. Segunda pergunta. Como começar a aprender a ser pacífico? O reino de Deus não é um reino de frutos concluídos, mas é de sementes que geram frutos. Eu acredito que um pacificador ele é formado em meio à guerra. Não tem como você ser gerado um pacificador na paz, né? Em um ambiente de paz. Não existe curso para se tornar um pacificador. Todas as pessoas que eu conheço que se tornaram pacificadores foi porque viviam num contexto de guerra, de batalhas e entenderam que alguém tinha que se levantar no meio de toda aquela confusão e ser uma voz de paz sobre aqueles que estavam em guerra. Então o pacificador ele é formado no meio da batalha. Isso aí. Próxima. Um exemplo de pacificador. A gente pode, né, usar vários textos que a gente encontra, mas um que é bem claro da parte de Jesus é quando ele está com a Maria Madalena, né, onde está todas aquelas pessoas acusando ela e Jesus ele se levanta como um pacificador. Ali não é apenas tirar as pedras que iriam ser jogadas na Maria Madalena, mas ali é fazer com que as pessoas criem consciência, porque a paz não está em tirar as pedras, porque a pessoa pode, né, das pedras acharem madeira, acharem outra coisa, mas o pacificador ele gera uma consciência nas pessoas. Então Jesus neste texto ele mostra muito acerca disso, de ser um pacificador. É você gerar consciência sobre a vida das pessoas. Próximo. Ser pacífico é evitar uma briga ou conseguir resolver uma? Acho que a pergunta anterior já responde essa. Não é evitar briga. Você evitar uma briga, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia.
sábia. O pacificador, ele resolve o problema, né? Então, Jesus, ele é um pacificador porque ele resolvia conflitos, né? E ele é uma pessoa muito sábia, por quê? Porque ele fugia de conflitos. E nem no começo, por exemplo, tem gente que, eu vou evitar uma briga, mas já tem algo pendente ali. Não. Não deixar acontecer um sinal de uma briga. Próxima pergunta. Não sou o pacificador. Aonde começa essa falta? Primeiro de tudo, falta uma conversão genuína. Porque se eu sou cristão, né, olhando por esse prisma do cristianismo, isso é um fruto do Espírito na minha vida. Então, se eu ainda sou aquele que causa contenda, que gosta de uma briga, gosta de uma confusão, e não age da outra forma, eu preciso me converter, eu preciso converter o meu temperamento. Talvez eu converti a minha espiritualidade ao Senhor, converti talvez as minhas orações a Jesus, a minha adoração a Ele, mas eu preciso converter o meu temperamento a Ele também. Eu acho que isso é muito importante. É bom lembrar que isso é uma construção. Você não vai virar pacificador de uma hora para outra. Isso aí. Acho que a parte principal daqui foi você identificar isso. O autoconhecimento de si traz paz? Com certeza. Eu acredito que antes de nós sermos pacificadores dos outros, nós precisamos ser pacificadores de nós mesmos, né? Existe muita guerra interna, onde gera dois ou mais tipos, né, de situações dentro de nós. Ou eu me torno vítima da minha história, ou eu me torno, né, o acusador, que faz outras vítimas, né? Então, eu tendo um autoconhecimento, eu tendo paz comigo mesmo, eu entendendo quem eu sou em Deus, eu entendendo quem eu sou diante de todo esse contexto de propósito de Deus para as nossas vidas, com certeza vai ser um processo bem melhor. As pessoas à minha volta vão ter uma pessoa bem mais resolvida, né? Então, isso com certeza é muito bom. Eu tenho uma frase muito legal agora que eu tava pensando nisso, tá? Uau! Eu tava pensando. Que isso? Que não é uma frase, eu só tava pensando. De Deus. Mas assim. Que menino! Por que você tem tanta paz em Deus? Porque Ele te conhece. Ele sabe onde está a tua paz. Ele sabe como resolver onde não tem paz. Ele te mostra isso. Então você se autoconhecer vai trazer paz, com toda certeza. Nossa, é a tua frase agora, pastor. Isso aí. Uau! Próxima e última. O que podemos fazer para ter um mundo pacífico? Primeiro de tudo é não fazer guerras, né? Eu acredito que a primeira parte é nós não produzirmos mais guerras, né? Dentro dos nossos relacionamentos, dentro do nosso contexto de vida, é a gente começar nesse nosso mundinho, né? A gente às vezes olha um mundo muito grande, mas vamos olhar o mundo, vamos tentar minimizar esse mundo para o nosso convívio, né? As pessoas que convivem com a gente, os mundos que nós frequentamos, que é a escola, a faculdade, trabalho, família, igreja. Se a gente começar nesses ambientes, daqui a pouco a cidade vai ser tomada, o estado vai ser tomado, o país é tomado, o mundo é tomado. E essa paz que Jesus ele fala, ela não é uma paz normal ou comum, ela excede todo o entendimento, né? Isso é fantástico. Por quê? Porque é uma paz não por uma retórica, por uma oratória, por palavras persuasivas, mas é uma paz que ela vem de Deus, então ela flui da gente. Eu não preciso falar, eu só olho. Eu não preciso abrir a boca, eu só dobro o joelho. Então isso é tremendo, porque essa paz ela excede todo o entendimento. Então não é a capacidade de eu convencer alguém, mas sim é o Espírito de Deus sobre a minha vida que faz mudar ambientes, né? É muito espiritual. Eu acho que um dos pontos é o fato de a gente querer ter a razão. Eu acho que é aí que todo esse ser pacífico que entra em choque, assim, porque nós precisamos controlar uma situação e isso acontece das pequenas, como o pastor falou, das guerras mais de perto da gente e das maiores. Nós precisamos ter a razão, nós precisamos ter o domínio. Eu acho que a partir do momento que a gente deixa com que todo esse egocentrismo da gente, todo esse egoísmo saia, a gente permita que Deus realmente nos converta mesmo dessa consciência, é que a gente consegue ser uma pessoa mais pacífica e transformar cada esfera. Acho que desde uma pequena fofoca até a guerra de território, assim. Então, Eu só acho só importante, na outra vez a gente falou algo muito importante. Você que quer se tornar um pacificador, lembre-se do seguinte: você está no meio da guerra, então isso vai fazer com que você se fira também. Mas saiba que todos os seus ferimentos são ferimentos de alguém que está lutando para a paz. Então eles valem a pena. Aprendizado. Né?
Então, assim, uma história que me contaram acerca das guerras é que muitas pessoas foram feridas por espadas de amigos, né? Porque no meio da batalha, às vezes acontece da espada de um amigo encostar na gente. Só que a gente tem que prosseguir, porque maior é a batalha que nós temos pela frente, a vitória é muito melhor do que a gente paralisar por conta de uma espetada de um amigo do lado, né? Então, que você possa entender e criar esse coração maduro e carregar, né? Como Paulo diz, não me resistam, porque eu carrego sobre mim, né, as marcas de Cristo. E muitas vezes as marcas de Cristo são essas marcas, né? Eu acho que quando a gente coloca que nós amamos a Deus e que nós amamos o reino, nós temos total responsabilidade não só sobre a nossa vida espiritual, mas sobre a vida espiritual do outro também. Nós temos responsabilidade pelo outro. Então, não só resolver os nossos conflitos, não só trazer paz para algo nosso, mas conseguir aplicar a paz em situações do outro. Então, acho que nós temos que trazer essa responsabilidade pra gente, não é só sobre a gente. Então, eu acho que o ponto é, se lembre do porquê e você não vai parar. Então, muito obrigado pra você que ouviu até aqui, a gente tá muito feliz pela sua presença. É Fogcast, né? Deixa queimar. É Fogcast pra vocês. E até a próxima, galera. Beijo, Deus abençoe. Ficou bem pentecostal esse nome.